Está em Santarém e não sabe qual lugar se hospedar? Então vem comigo que o vídeo de hoje está cheio de surpresas para você. Pousada na cidade de Santarém, com um restaurante e uma culinária excepcional. Hoje quero te fazer sentir como se estivesse aqui junto comigo, fazendo esse roteiro e tendo uma experiência excepcional. Ao chegar, sentindo a energia do lugar, fui recepcionada com muito carinho e logo pude conhecer o meu quarto e começar de fato a aproveitar a beleza e todo o conforto que a pousada tem a oferecer. Acabei de chegar aqui na pousada Jardim, que fica localizada aqui em Santarém, gente. Uma pousada realmente maravilhosa, rústica, no meio da cidade de Santarém. Ó, quero te mostrar um pouquinho desse lugar. Tá vendo aquele pessoal ali? Eles estão aproveitando uma noite maravilhosa nesse espaço, com esse clima de chuva, excepcionalmente aqui na Pousada Jardim, que fica em Santarém. Tá vendo aqueles prédios ali? Dá um contraste, né? Uma pousada rústica, inteiramente disponibilizada para você que ainda não conhece Santarém, quer vir para cá, mas não quer ficar em hotel. Esse lugar, gente, é perfeito, realmente maravilhoso. E ó, vou te mostrar mais. Vem cá, que eu vou te mostrar um lugar que eu achei lindo, lindo demais. Tá vendo ali? É uma piscina, gente, olha. Até nesse clima de chuva, ela fica linda, porque ela é toda iluminada, toda bonitinha. E ó, dá até vontade de tomar banho mesmo nessa chuva, viu? Mas a gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui a noite toda, para mostrar para vocês essa pousada e tudo que ela tem para oferecer. E ó, fica por aqui, porque tem muita coisa que eu quero mostrar nesse lugar. Bora! Pessoal, acabei de chegar dentro do quarto onde eu vou dormir essa noite e olha que lugar lindo e aconchegante. Não é lindo? Eu já desarrumei aqui, mas até o cisnezinho estava aqui me esperando, ó. Gente, que quarto meigo, charmoso e dá uma sensação de bem-estar, de aconchego, uma coisa assim maravilhosa. Olha isso! Eu não imaginava que eu pudesse ser tão confortável e tão legal assim, ó. A cama, gente, você não tem noção, a cama é muito macia. É muito macia de verdade. E agora, vou te mostrar aqui, ó, esse banheiro. Olha que detalhe. Super lindinho, super bonito. Viu? Maravilhoso, né? Adorei. Adorei o lugar, adorei o espaço. Realmente super aconchegante e eu tenho certeza que eu vou passar uma noite maravilhosa aqui. Nessa noite especial eu encontro aqui com o Eric, um chefe de cozinha maravilhoso, que vai nos apresentar um prato de camarão sensacional. Bora ver? Então, hoje nós vamos apresentar dois pratos que são bem a assinatura da casa. Nós vamos estar trabalhando com um camarão ao vinho, com um salteado no disco de arado, e ele vai vir servido como um drink, uma taça de camarão para a gente degustar. E depois nós vamos fazer um outro prato, que é a surpresa ribeirinha, é uma repaginada do tradicional filé de pirarucu na região, onde a gente procurou incorporar a cultura regional no peixe, no tucupi, que ele é a base também do nosso prato, e a gente trouxe um pouquinho da gastronomia para dentro dele. Vamos trabalhar com um creme de queijo num salteado de legumes, que vai fazer uma das camadas desse prato. O nosso camarão já marinou, vou tirar ele aqui da marinada pra gente. Eu gosto de marinar em vidros,
porque ele vai ficar com todo o sabor do vinho branco seco. Ele confere essa nota, esse sabor mais ácido que a gente vai estar sentindo junto. E é uma marinada com as ervas, o nosso tempero da casa, um mix de ervas que a gente produz. E junto a ele também tem um suco de limão. Vamos lá, nosso disco já está ponto bom. O camarão é aquela coisa, bem rapidinho, porque se a gente perder o ponto dele, ele emborracha. A gente brinca, camarão a gente só assusta ele. Vou dar uma leve douradinha. E aí sobe esse cheirão maravilhoso, um fio generoso de azeite. Vou espalhar ele aqui um pouquinho. Nota que ele já mudou a cor. Se você for ver aqui, ó, nosso camarão, nesse tempinho ele já mudou a cor. Porque ele mudou a cor, a gente já está virando ele, ó. E já deu ponto. Ele já solta um aroma diferenciado, né? Já. Você tem o olfato envolvido depois de comer. Eu sempre digo, comer você tem que comer usando as mãos o máximo possível. E para você tem conhecer o lugar, você precisa conhecer a culinária também, né? Exatamente. Os antigos já dizem que a gente só consegue lembrar de um lugar quando a gente consegue lembrar do sabor que a gente viveu naquele lugar. É, a gente tem... Nosso cérebro ele funciona muito bem com isso, né? Com essas memórias que compõem nossa história. Memórias olfativas, memórias de sabor. Às vezes a gente está num lugar tão longe, tanto tempo, a gente finaliza com um pouquinho do vinho aqui para ele dar aquela última. Qual é o diferencial do vinho nesse prato? Ele vem desde a marinada, que ele vai agregar sabor ao prato, e ele ajuda, o álcool em si, ele carameliza tanto o sabor dos temperos, das carnes, dos frutos do mar. Então o álcool ele vai ter esse papel. E muita gente às vezes preocupa dizendo assim, cara, mas é bebida, eu não bebo. Não tem problema, você viu que subiu aquele vapor, o álcool foi todo embora. Ele evaporou. É para dar o sabor. É para dar o sabor, para melhorar a apresentação e, acima de tudo, o sabor do prato. Ele fica maravilhoso. Só lembrando a você que o restaurante Praianos fica em anexo à pousada Jardim, aqui em Santarém. Para você que quer conhecer, esse é o melhor lugar. A gente não está vendendo comida. A gente está vendendo uma experiência gastronômica onde tem que ser totalmente prazerosa. Então nada mais claro do que você ter esse cuidado com o teu cliente, ter essa preocupação e oferecer para ele o que você gostaria de estar recebendo. Perfeito. Então vamos lá. Qual é o nome do prato? Agora a gente vai fazer a surpresa ribeirinha. Por que surpresa? Você que escolheu esse nome? Fui eu que escolhi esse nome. Originalmente esse prato, ele era servido na folha, feito totalmente na folha da bananeira, como a minha avó, que é daqui da região, fazia. Ela fazia um muqueado de peixe. O peixe era temperado com legumes e colocado na folha da bananeira no braseiro. A surpresa é que ele vem envolvido, fechado nessa folha de bananeira. Quando ele abre, você tem aquela explosão de sabores, a estética do prato, o cheiro. Então é essa a pegada da surpresa. E se trata de produtos bem regionais, com exceção do creme de queijo, que já foi essa pegada da gastronomia que a gente já trouxe para dentro do prato. Nosso peixe já está no ponto. Uma dica para quem vai fazer pirarucu. Todo mundo diz, qual é o ponto? Fica seco, fica molhado? Você tem um ponto de quebra. Quando você pega ele, ó, ele começa a dar essa dobradinha que a carne quer rachar, ó, rachou aqui, sim. Esse é o ponto. Ele está perfeito. Ele tem que ficar rosadinho, porque ele não está cru. Sim. Ele está ao ponto, e aí ele vai ter toda a suculência da carne, toda a maciez que o peixe tem a oferecer. Então agora a gente vai ver a montagem do prato, né, Elios? Como é que a gente vai fazer essa apresentação? Para finalizar, vamos agora montar o outro prato de pirarucu. Então, lembra que a gente deixou a crostinha, né? Essa crostinha a gente vai passar um pouquinho do azeite. E aí lembra que eu falei do vinho? Para caramelizar, para entregar sabor, vai um pouquinho desse vinho. E a gente vem com
legumes. Eu gosto de usar pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebolinha. Geralmente para tanto peixe quanto camarão, o vinho branco ele é mais visitado, né? Sim, é a combinação mais correta, mas não quer dizer que se você não tiver ele, você não possa lançar mão de outro vinho, um tinto, um rosé. Ele vai dar uma coloração diferente no prato, mas o sabor e o objetivo final que o álcool vai estar proporcionando, de caramelizar, vai ser o mesmo. E aí, ó, ele começou a amolecer o legume, um pouquinho do nosso cheiro verde. Tô curiosa com esse creme cheese, vai ficar uma maravilha, hein? E agora, um pouquinho do nosso tempero, que esse aqui é segredo de estado. É temperado por você? É feito pra por gente. você. Toda a composição do nosso chimichurri artesanal mesmo, para ele ficar bem saboroso. Colocou ele, olha a fragrância aqui, que já mudou. Já tem a nota da Iséia que faz agora. Maravilhoso. Olha só, gente, então temos 2 pratos prontíssimos aqui, feitos pelo nosso chefe aqui, Eric. E agora a gente vai provar. Eu vou dizer pra vocês o que eu achei desse prato. Agora vamos experimentar o prato, esses 2 pratos maravilhosos, feitos pelo nosso chefe Eric. E para começar, eu vou começar com esse aqui de nome? É o camarão ao vinho. Camarão ao vinho, gente. O cheiro, o aroma, tava assim, maravilhoso. Esse aqui é o tucupi, né? Tucupi. Eu vou jogar um pouquinho aqui, porque eu gosto. Só um pouquinho aqui, assim, não muito. E vou experimentar. Olha, gente, esse cremezinho maravilhoso, no ponto, com sabor de queijo. A gente sente limãozinho, né? E o creme de queijo que ele vai junto no molho branco é aquele queijo para contemplar a nossa história paraense. É um queijo feito com coalho e com mussarela de búfala. Muito bom. Gente, maravilhoso. Agora, a farofinha tradicional, né? Essa é a farofa da farinha branca. Farofa de farinha branca. Nós temos 2 opções da farofa no restaurante também. Nós temos uma farofa feita com manteiguinha normal de leite e nós temos uma farofinha que a gente faz também com a banha de porco. É com manteiga de garrafa, por isso que você sente a notinha do leite. E ela também, onde a gente dora esse alhinho, que você sente os pedacinhos de alho dourado, esse alho ele é dourado na banha de porco. Gente, olha, eu vou falar mesmo de verdade. A melhor farofa que eu já comi. Sem dúvida, a gente sente manteiga, eu senti o leite e tá tostadinha no ponto certo. É a assinatura da Karina. Ó, Karina, maravilhoso. Mais uma opção pra gente é o Surpresa Ribeirinha, né? Que é realmente uma surpresa, viu, gente? Ó, a apresentação do prato tá sensacional. A gente já acompanhou, agora eu vou pegar aqui com esse molho, com essa apresentação. Olha isso. Meu Deus do céu.
Eu nunca tinha comido isso com peixe, gente. Ó, gente. Não tá tão frito, mas também não tá cru, né? E quando você coloca na boca, ele sente aquela camadinha do peixe derretendo. Esse a gente brinca que é a busca do chefe sempre. Ter aquela crocância na camada externa e dentro ter aquela camada tenra, macia, suculenta. Isso aqui, gente, ó. Vocês não têm noção do que é isso aqui. O aroma que a gente sente e com as ervas do chimichurri, mas também as ervas regionais, né? Tem uma mistura aqui. Causa uma sensação diferente. Muito bom. Percebeu que sentiu um tremorzinho? A flor do jambu faz parte do nosso mix de erva. E aí a gente coloca dosadinho, que no final você sente lá ali no fundo da boca aquela sensação da flor do jambu. O maru, ele te dá essa nota adocicada. Tem horas que você pensa até que é uma baunilhazinha. Você colocou, tem cumaru também? Tem cumaru no nosso mix de ervas. Gente, o cumaru, pra quem não sabe, ele é utilizado para chás, até mesmo para quem tem ansiedade, né? E hoje em dia, antigamente era feito só para chá, né? Infecção, eu era já mais tomei um bastante. remédio do que um componente culinário. E agora estão usando muito na culinária, principalmente aqui regional. Eu acho que para fora já está começando. Para fora também, ele tem, vamos dizer, ele dá essa nota de baunilha. Você faz um pudim de cumaru, você prova, a cada colherada é uma surpresa, porque o pudim ele tem camadas de calor, onde ele fica mais marronzinho, ele pegou mais calor, onde fica mais branco, menos calor. E em cada camada o cumaru ele vai dar essa nota, uma nota de canela, uma nota de baunilha. Ele é um coringa na cozinha, é maravilhoso. E é mais um desses componentes que enriquecem a comida tapajônica. Essa recepção maravilhosa aqui na pousada Jardim em Santarém, gente. Olha isso, olha essa cama maravilhosa, linda demais, aconchegante. Eu vou ficando por aqui para dormir e ter uma noite super confortável e bem descansada, porque amanhã quero te mostrar esse café da manhã que eu tô já ansiosa para experimentar esse banquete que já me prometeram aqui no jardim. E, claro, vamos acompanhar o dia aqui na pousada e uma piscina maravilhosa. E aí, tá afim? Então fica por aqui que você vai ver tudo isso. Tchau! Estou saindo para tomar um café aqui da pousada, saindo do meu quarto, e, ó, indo em direção ao café para a gente ver como é aqui o espaço. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho.
aqui nesse momento e vamos tomar um café bem gostoso. E ó, gente, olha que mesa maravilhosa. Depois de passar uma noite maravilhosa aqui na Pousada Jardim, com muita chuva, com um climinha gostoso para dormir, nossa, estou super relaxada. E agora com esse café maravilhoso aqui, que eu escolhi algumas opções e que você também tem certeza que vai adorar. Gente, um banquete, viu? Suquinho, café, bolinho, tapioca, fruta, tudo de melhor. E agora eu vou tomar o meu café da manhã e daqui a pouco vou te mostrar muito mais sobre esse lugar aqui. Para conhecer melhor os serviços disponíveis da pousada, vou bater um papo agora com os chefes do restaurante Praianos, que está localizado em anexo à pousada. Estou aqui com dois chefes que eu conheci ontem aqui na Pousada Jardins, localizada em Santarém, e eu quero te apresentar a história deles, como foi que surgiu todo o empreendimento aqui no canal para você. Tudo bem? Pode contar um pouquinho da história de vocês, como vocês chegaram até esse momento do restaurante, a chegada em Santarém, como foi todo o empreendimento até agora? Eu vim de férias, né, Pará, morava próximo ao Belém. Me apaixonei por Santarém, por Alter do Chão, né, como é a história de todos que vêm parar aqui. E quando eu iniciei um relacionamento com o Eric, eu gostava de cozinhar, sempre gostei, ele também, e aí juntamos o útil ao agradável. Aí ele me presenteou com a casa próxima ao Pindobal, no Jurucuí, e foi onde tudo começou. A culinária de vocês tem uma mistura tapajônica? Como foi para fazer esses incrementos da nossa culinária? A nossa culinária, ela é uma mistura de culturas, realmente, com a base na cozinha regional, na cozinha tapajônica, mas que foi agregando novos elementos da cozinha mineira, que é a minha herança familiar, da cozinha paulista, da Karina, e nós resolvemos dar uma repaginada, realmente fazer uma proposta nova para a cozinha tapajônica. Nós sempre tivemos essa ideia de não só oferecer o alimento, mas oferecer uma experiência entre a cultura regional, entre um atendimento diferenciado e trazer isso não só para o público de Santarém, mas para o turista. E da gastronomia é essa brincadeira gostosa de juntar essas culturas. O Brasil é tão rico de cultura gastronômica, nada melhor do que fazer essa junção. Quais são os comentários da culinária, né, tapajônica daqui, essa mistura, porque é muito diferente, né, da culinária deles. O que eles falam para você? Nós temos até então bons feedbacks nesse sentido, mas o que é mais gostoso é, por exemplo, quando a gente atende franceses, a gente atende bastante franceses, bastante ingleses, eles se surpreendem com a gama, a quantidade de coisas diferentes, como é rica a nossa culinária aqui na região. E depois dizer que a surpresa não foi só o visual, mas também foi na apreciação dos pratos. Ótimo. Para finalizar, gente, qual é o diferencial da culinária de vocês? Eu acho que é essa afinidade que nós temos como casal. Nós cozinhamos, como eu sempre falo, a 4 mãos. A maioria, se não todos os nossos pratos, não é só eu que faço, não é só a Karina que faz. Sempre há uma combinação dessa preparação, tem a mão dos dois. A gente consegue sentir o detalhe, o carinho, o sabor diferente, único, né? São pratos únicos, feitos com muito carinho, que você já deve ter visto aí no vídeo. E posso garantir para vocês, é realmente fascinante, maravilhoso. Então, ó, não perde a oportunidade, vem pra cá com a gente.
A pousada oferece conforto e praticidade, por isso quis conhecer melhor a história da pousada com a Tati. Para você conhecer um pouco melhor a história da pousada Jardins, que fica localizada aqui em Santarém, eu tô agora com a Nil Simone, que é a dona dessa pousada maravilhosa, onde eu tô hospedada. É conhecida também como Tati, né, Nil Simone? Sim. Conta pra gente a história, como foi que você chegou até esse momento de criar essa pousada? Eu sou de Sorriso, Mato Grosso. E em 2021 eu quis colocar realmente em prática esse sonho. Para mim, a Pousada Jardins é a realização de um sonho de muitos anos. E eu comecei a procurar o lugar. Fui para vários estados. E aqui, o Pará, me trazia paz. Procurando na internet uma casa maior, para moradia mesmo, encontrei essa casa e falei, aqui dá para fazer. Quando você encontrou essa casa, ela estava sendo habitada por alguém? Ela estava abandonada? Não, ela estava abandonada. Tinha acho que uns 8 meses que estava, não abandonada, né? Ela estava parada, sem uso. E quando você viu ela, você conseguiu ver tudo isso que ela está hoje? Sim. Teve essa visão? Tive. Na verdade, quando eu peguei a casa, eu não olhei, não vi o defeito, não vi defeitos. Eu já consegui enxergar ela do jeito que eu queria. A solução. Eu já tinha visto como ia ficar. Só Mas que era só na minha cabeça. É um pouco chamado de louco, né, gente? Eu aluguei ela em maio, dia 10 de maio do ano passado. E dia 20 de novembro eu abri ela para começar a receber. Como foi, assim, para você a realização desse sonho numa cidade totalmente diferente da sua, uma cultura diferente? Quais foram as adaptações que você teve que ter para realmente esse empreendimento começar a funcionar e dar certo? Vamos começar pela reforma. Eu não entendia nada. Não entendo muita coisa até agora. E eu sempre falo para minha família, o que eu aprendi aqui nesses 2 anos que eu estou aqui, eu não aprenderia em nenhum outro lugar, nem em 15 anos, 20 anos. É um ensinamento de vida, né? Sim. A reforma, colocar esse projeto em prática, me ensinou muita coisa. E também oferecem em anexo restaurantes praianos, né? Como foi essa conexão entre vocês para criar esse espaço juntos? No Réveillon agora, final de ano, eu recebi um grupo de hóspedes do Mato Grosso e um deles é um casal de amigo meu. E ele já conhecia o Eric e a Karina e convidaram eles para vir fazer um jantar aqui à noite. Como eu tinha recém-inaugurado, não tinha nem ideia de restaurante, nada ainda, estava aprendendo tudo ainda sobre a pousada. E daí eu conheci eles. Aí conversamos, fizemos amizade, passou uns dias, eu senti a necessidade de ter também o restaurante para os hóspedes. Aí lembrei da Karina e do Eric. Qual é a história antiga dessa casa? Essa casa, ela veio em 1984 de Curitiba em cima de um caminhão. Ela é uma casa montada. Tati, o que você diria pra gente para convidar as pessoas que ainda não conhecem a pousada? Eu gosto de pensar no conforto. Quem vem, quem entra, fala, nossa, não parece que eu tô na cidade. Exatamente. E não parece mesmo. Eu tô aqui, eu tô vendo os prédios, mas a sensação é que eu não tô aqui em Santarém. Então, para você que não conhece a pousada Jardins, localizada aqui em Santarém, pertinho do centro de Santarém, vem pra cá. Além da pousada ser maravilhosa, ter um conforto maravilhoso, com uma piscina linda e o aconchego, a recepção, o clima é realmente fantástico. Realmente tem um clima bem de campo, sabe? Parece que você não está na cidade. E além disso, tem como anexo um restaurante com culinária maravilhosa. Tá esperando o quê? Então vem pra cá. A outra parte que eu quero te mostrar aqui, que logo na entrada é uma casa bem rústica, toda adaptada para receber os turistas de uma forma muito legal. Temos uma varanda aqui, Você pode ficar, se sentir à vontade,
né, desfrutar, ler um livro, é realmente muito charmosinho. E tem todos os detalhes, detalhes realmente incríveis e maravilhoso. Um lugar realmente aconchegante que você pode aproveitar. Tem vários outros setores aqui, ó, que você pode passar o dia, ficar tranquilo, calmo. E quero te convidar aí, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você ainda não conhece o canal, te inscreve no canal para que você não perca nenhuma oportunidade de conhecer novos lugares, fazer passeios aqui na Amazônia e especificamente aqui na cidade de Santarém também. E ó, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então acione o sininho para que você não perca os conteúdos e sempre seja sinalizado de novos, porque toda sexta-feira aqui na semana a gente tem conteúdo para você. Eu não imaginava que aqui dentro de Santarém eu pudesse encontrar um lugar tão aconchegante e acolhedor. Uma pousada rústica que me traz paz, tranquilidade e uma sensação maravilhosa, assim, como se eu estivesse um pouco mais distante da cidade, sendo que eu estou bem próximo ao centro da cidade. É realmente maravilhoso. Eu tive uma noite espetacular. Consegui dormir, relaxar e a culinária me trouxe sensações maravilhosas e me faz perceber todos os dias o quanto a nossa culinária é sensacional. A cada dia que eu experimento, a cada dia que eu degusto coisas diferentes com os temperos regionais, de formas diversificadas através dos chefes regionais, me traz uma sensação de que eu estou no lugar certo. E é por isso que eu acho que você também deveria vir para cá, conhecer esse lugar maravilhoso aqui na minha região.